Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3, verso 4 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus é baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Somente até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Deus amado, obrigado pela palavra do Senhor, e pedimos que o Senhor, ó Pai, possa nos instruir nela, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, fale conosco em nome de Jesus, que estejamos atentos à Tua voz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Na mensagem anterior, o apóstolo Paulo, que nós lemos, do verso 1 ao 3, isso domingo retrasado, o apóstolo Paulo, ele tece algumas críticas severas contra as falsas doutrinas que estavam sendo disseminadas na igreja de Filipos, bem como em todas as outras localidades onde Paulo pregava, sempre um enviado lá desses locais para poder distorcer o que Paulo falava e disseminar uma doutrina que não estava em conformidade com o Evangelho e com a palavra do Senhor. E o grupo aqui em questão, que é combatido por Paulo no nosso texto, é um grupo conhecido como os judaizantes. Eles eram judeus, como eu disse lá na semana retrasada, que aderiram ao cristianismo, mas consideravam necessário que se guardasse a lei de Moisés. Acho que se você não se lembra de quem são os judaizantes, são esses. São judeus que aderiram ao cristianismo e disseram só que aderimos ao cristianismo, os gentios estão se convertendo ao cristianismo, mas para eles de fato terem a salvação, não é necessário somente o evangelho de Jesus Cristo, mas é necessário que eles também guardem a lei de Moisés. A lei de Moisés é um upgrade, na verdade não é bem um upgrade. A lei de Moisés é o que de fato vai acrescentar aquilo que é necessário para que eles sejam salvos, porque somente o evangelho não tinha esse poder, não tinha essa capacidade. Então eles precisavam observar o calendário judaico, precisavam observar as dietas judaicas, ou seja, não comer aquilo que era considerado pelos judeus imundos. Eles também precisavam aderir à circuncisão, não somente o batismo, como era costume, como era de fato aquilo que foi ordenado por Cristo Jesus. Então Paulo combate esses judaizantes aqui no capítulo de número 3, começando aqui com essa declaração, para que eles venham acautelar dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão, enfim, para que eles venham se afastar mesmo desses falsos pregadores que estavam surgindo ali nos locais onde a igreja estava crescendo, e com Filipos, com a cidade de Filipos, não foi diferente. Então era para que a igreja se afastasse mesmo desses homens, dessas doutrinas, disso que era
ensinado. O nosso texto, ele vai seguir dentro desse mesmo tema e dentro desse mesmo tom. Porém, assim como Paulo fez lá no capítulo anterior, no capítulo de número 2, onde após ele mostrar o exemplo de Jesus Cristo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele vai dizer lá no capítulo de número 2. Aqui no capítulo de número 3, Paulo também vai usar o exemplo próprio, o exemplo dele. Ele vai utilizar ali algumas questões que aconteceram com ele mesmo para continuar ensinando a essa igreja, para que eles venham depositar a sua confiança no local certo, para que eles venham crer somente em Cristo Jesus. Isso é o que Paulo continua então a ensinar a essa igreja. Vamos para o nosso texto, verso 4 até o verso de número 6. Nós vamos destacar aqui algumas questões interessantes do nosso texto e depois eu vou trazer aqui alguns pontos para nós aplicarmos tudo isso que nós vamos falar aqui agora. Do verso 4 até o verso de número 6, nós temos o primeiro ponto, ou os primeiros destaques aqui para nós. Logo no início, percebemos que o apóstolo Paulo começa a apresentar as suas credenciais. Ele começa a tirar agora da manga as suas credenciais. Quem é o apóstolo Paulo? Ou, na verdade, quem foi o apóstolo Paulo? Ele começa a mostrar agora quem ele foi, Paulo que era antes de se converter ao cristianismo. E ele começa falando sobre a possibilidade de ele confiar na carne. Eu vou destacar aqui esse verbo confiar. Paulo ele diz que se alguém pode confiar na carne, ele pode, e ainda muito mais do que essa pessoa que pensa poder confiar na carne. A ideia de confiar aqui é colocar a fé, é ser totalmente confiante, é depositar a sua confiança ou ter uma esperança confiante em alguém ou em algo. Ter uma esperança confiante, uma esperança que não vacila em alguém ou algo. E Paulo diz: se alguém pode ter essa esperança na carne, eu posso, e eu posso ainda mais. É o que ele nos diz aqui. E a ideia de carne aqui para nós, muitas das vezes nós associamos carne a pecado, mas é também, obviamente, a Bíblia associa a carne a pecado, mas aqui no nosso texto é interessante, porque Paulo ele usa aqui o termo carne para mostrar, para trazer a ideia de tudo aquilo que é promovido pela natureza humana, de tudo aquilo que é promovido pela nossa fisicalidade, pela nossa questão física, que não é algo espiritual, mas é algo material, ou até mesmo ligado à nossa ancestralidade, à nossa história, os nossos ancestrais, os nossos parentes, os nossos avós. Pode ser algo nisso também, que está ligado a essa ideia de carne, algo que é produzido por nós, algo que é físico, algo que é material, ou algo que veio da nossa história, veio dos nossos pais. Então Paulo diz: se alguém pode pôr a sua esperança nisso, eu sou essa pessoa, e eu posso muito mais do que qualquer um outro aí que está falando para vocês confiarem na carne. Eu posso, e eu posso muito mais. Então, se alguém pode ter esse tipo de confiança, de entender que a salvação só é completa mediante as obras da carne, mediante as obras da lei, eu tenho muito mais motivos para crer assim. É o que nos diz aqui o apóstolo Paulo, dando o seu exemplo. Eu gostaria de destacar aqui que esse tipo de atitude não é uma atitude que Paulo gosta. Paulo não é aquele tipo de pessoa que gosta de ficar dando exemplos próprios. Nota-se que em muitas cartas ele nem mesmo se apresenta como apóstolo. Ele se apresenta como servo, ele se apresenta como irmão. Em algumas outras cartas, a não ser quando necessário,
ele exigir ou ele trazer à tona a sua autoridade apostólica, ele vai introduzir a carta dizendo assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Por exemplo, como acontece na carta aos Coríntios, ele começa ela trazendo essa sua autoridade apostólica, mas esse tipo de coisa de se exemplificar, de se usar como exemplo, é algo que Paulo não gosta muito. Ele chega a ter esse tipo de atitude quando necessário, e o momento aqui da nossa carta, ele é necessário. Paulo vê necessário ele apontar aqui algumas características, e são algumas características que eu gostaria de olhar para cada uma delas junto com você. Eu peço que você volte aí os seus olhos para os versos 4, 5 e 6, mais precisamente agora a partir do verso de número 5. Veja o que Paulo diz. Ele começa as suas credenciais dizendo que ele foi circuncidado ao 8º dia. Em Gênesis capítulo 17, verso 12, Deus diz a Abraão que todo descendente dele deveria ser circuncidado ao 8º dia de vida. E Paulo foi circuncidado ao 8º dia de vida, cumprindo a exigência ali colocada a Abraão. Os pais de Paulo observaram essa lei, observaram esse mandamento. Paulo continua dizendo que ele foi circuncidado ao 8º dia, mas que ele também é da linhagem de Israel, o que nos dá a entender que Paulo ele era israelita de nascimento, ele não era um agregado. O que acontecia, hoje de manhã a gente falou sobre os prosélitos. Os prosélitos eram pessoas, eram gentios, enfim, pessoas que não eram judaicas, mas que se convertiam ao judaísmo e eram inseridos, eram agregados às sinagogas. Então eles precisavam ser circuncidados. E é interessante, os judeus exigiam que os prosélitos não só fossem circuncidados, mas eles precisavam também ser batizados também, como um ato ali de purificação, para que eles estejam ali agora abandonando toda a impureza que eles tinham por não serem israelitas de nascença. Mas Paulo diz que ele é da linhagem de Israel, ele é da linhagem de Abraão mesmo, da linhagem de Isaac, da linhagem de Jacó. Ele é um judeu, ele é um israelita de nascimento. E ele continua que ele é também da tribo de Benjamim. Paulo ele é de uma das tribos mais fortes de Israel. Se você se lembra, a tribo de Benjamim, ela se alia à tribo de Judá quando o reino de Israel é dividido, se tornando ali as duas tribos mais poderosas de Israel. A tribo de Benjamim, ela fica ao lado do rei Davi. Eles juram lealdade a Davi. A tribo de Benjamim é a tribo do qual sai o primeiro rei de Israel. Paulo era da tribo de Benjamim. É interessante Paulo saber que ele é dessa tribo, porque após o exílio babilônico, os judeus eles perdem a noção da sua árvore genealógica, da sua genealogia. Era muito comum os judeus, após o exílio babilônico, não saberem de que tribo eles eram mais, não saber de que local eles eram mais, de tanto tempo eles passaram, por causa dessas novas pessoas que saíram da Babilônia e retornaram aos territórios de Israel. Eles perderam a sua genealogia, mas Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia que ele era israelita de nascença. E não só israelita de nascença, ele era da tribo de Benjamim. Paulo continua dizendo que ele era hebreu de hebreus. O que isso quer dizer? Paulo tinha sangue puro. Os seus pais eram hebreus. Os seus avós eram hebreus. Os seus bisavós eram hebreus. Não havia mistura na família de Paulo. Se tinha alguém para se gloriar por ser um hebreu legítimo, esse era Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Não existem gentios na minha família.
É o que Paulo está dizendo aqui. E ele continua dizendo ainda que não só é hebreu de hebreus, mas que quanto à lei, ele era fariseu. Existiam várias seitas dentro do judaísmo, várias seitas. Existia a seita dos saduceus, existiam as seitas dos essênios, os zelotes. E dentre todas as seitas que haviam dentro do judaísmo, tinha uma que era a que mais tinha zelo, a que mais tinha exigências quanto à observância da lei. E esta seita era a seita dos fariseus. Paulo era um fariseu. Paulo tinha se aderido a essa seita, ele era membro dessa seita. E ele continua dizendo que quanto ao zelo desta lei, ele era perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso com o judaísmo, ele era tão zeloso com as tradições, com a lei, que ele havia se tornado um fanático, a ponto de perseguir a igreja de Jesus Cristo. Basta ler o livro de Atos, quando Estevão está sendo apedrejado, quem estava lá, vendo tudo aquilo acontecendo e talvez sorrindo com tudo aquilo acontecendo? O jovem Saulo. Estava lá naquele momento, perseguidor da igreja. A palavra de Deus diz que enquanto ele ainda estava nervoso com os cristãos, indo para Damasco a fim de continuar a sua perseguição, ali ele é então convertido ao evangelho de Jesus Cristo. Mas estava já ainda suspirando raiva, fúria contra a igreja. Paulo era daqueles que perseguia a seita dos nazarenos, era como eram chamados os primeiros cristãos, aqueles que seguiam o homem de Nazaré, os nazarenos. Paulo perseguia esse grupo. Ele continua: quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Se a lei ela me justifica, se a lei ela me justifica dos meus pecados, então eu sou irrepreensível, porque eu observo toda essa lei, observo toda ela, eu cumpro toda ela. Se existe mérito, se a lei me salva, eu sou salvo por ela. Eu tenho meritocracia por cumpri-la toda. Eu sou por ela justificado. Não há nada para se criticar na minha vida, diz Paulo. Então, se alguém pode crer na carne, esse alguém sou eu. Se alguém pode ter confiança nos seus méritos, esse sou eu. Mas Paulo continua no verso 7 até o verso de número 9. A gente passa a perceber aqui o que motivou Paulo a apresentar as suas credenciais. Veja o que ele diz no verso de número 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo tece todo o seu exemplo, dizendo que ele foi circuncidado, que ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível. Ele começa a dizer todas essas coisas, a passar por toda a sua história, para dizer: agora eu considero tudo isso como perda. Tudo perda. Tudo aquilo que anteriormente eu daria o meu sangue para manter, que me levaria até mesmo a tirar outras vidas para manter tudo isso, todo esse zelo, todo esse fanatismo, todos esses títulos que eu tenho, nada mais são para mim ou foram para mim do que orgulho, nada mais. Nada mais foi do que arrogância, nada mais foi do que vaidade, nada mais foi do que humanidade, egocentrismo. Paulo daria o sangue para se achegar a Deus. Ele daria o seu sangue. Ele cumpria toda a lei para se aproximar de Deus. Mas foi numa estrada a caminho de Damasco
enquanto corria desejoso para ver o sangue de cristãos sendo derramado, ele percebeu que toda a sua corrida, ele percebeu que toda a sua luta, todo o seu empenho, nada mais era do que uma corrida rumo à vaidade. Seus olhos se abriram naquele momento. E naquele momento onde os seus olhos se abriram, Paulo se viu como sendo exposto na sua realidade, mostrando quem ele de fato era: pecador, iludido, orgulhoso, condenado. Mais nada. Foi tudo perda, ele diz. Paulo, assim como os judaizantes aqui que estavam na igreja de Filipos, almejava subir escadas, as escadas da glória, para se encontrar nos céus com Deus, fundamentados em suas práticas, em seu ego, fundamentado na sua própria vida, fundamentado nas suas capacidades. Porém, na estrada de Damasco, ele percebe que Deus, na pessoa do Filho, foi quem desceu as escadas dos céus, para Ele mesmo, Jesus, conduzir o seu povo por ela. Paulo, juntamente com os judaizantes, almejavam subir essa escada, mas o próprio Deus em Cristo desce elas. E é isso que Paulo percebe ali no caminho de Damasco. Ali diante de Cristo, ele entende a justiça de Deus. Ele entende o que é ser justificado pela fé em Cristo Jesus. E assim como ele faz nos versos anteriores, ele descreve agora uma lista. Assim como ele fez do verso 4 até o verso de número 6, aqui agora, do 7 em diante, Paulo ele continua uma outra lista. Agora não mostrando para suas qualidades, mas mostrando agora o que de fato aconteceu com ele. Ele mostra agora um contraste de quem ele era e de quem agora ele é. É interessante esse contraste que Paulo faz. O primeiro contraste aqui que ele nos diz é o contraste de perda e de lucro. Veja o que ele diz: mas o que para mim era lucro, o que diz o texto? Isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo via o farisaísmo, a sua religiosidade, como uma grande fonte de lucro, vantagens sobre as outras pessoas, algo que garantiria a sua salvação. Porém, após Cristo Jesus, tudo que para ele era lucro foi considerado perda. Perda de trabalho, perda de tempo, perda de esforços, perda de motivação, perda de vida. A glória do judaísmo, as obras, tudo isso diante de Cristo não é nada, é o que Paulo diz. Aquilo que para mim era lucro, agora conhecendo Jesus Cristo, eu percebi que foi perda. Perdi a minha vida fazendo essas coisas, perdi meu tempo fazendo essas coisas. Ele abre mão da salvação pelas obras para entender que a justificação ela é somente pela fé em Cristo Jesus. Ele abre mão completamente disso tudo. O segundo contraste que ele faz, ainda continuando dentro da ideia de perda, é de perda e sublimidade. Ele continua dizendo: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É isso que ele diz no texto. Aqui a comparação, esse contraste de perda entra no âmbito agora de valor, no sentido de perda não só de perder algo, mas de perder o valor daquele algo. Aquilo já não tem mais valor, é o que Paulo está dizendo aqui agora dentro desse verso. Agradar homens não tem mais valor. Me esforçar para conseguir uma salvação pelos meus méritos não tem mais valor. Todas essas coisas, quando são conduzidas agora diante
da sublimidade de Jesus Cristo, elas são desvalorizadas, elas perdem o seu valor. Agradar aos homens diante de Jesus não tem valor algum. Me esforçar para conseguir as coisas diante de Jesus não tem valor algum. É o que Paulo nos diz agora: tudo perde o seu valor diante de Cristo. Tudo perde o seu preço diante de Cristo Jesus. E ele termina dizendo que por amor a Cristo, ele não só abre mão dessas coisas, ele não só abre mão dessas coisas que não têm valor, mas ele diz que as considera como refúgio. Em algumas traduções a palavra refúgio, eu não sei se na sua versão ela está dessa forma, mas eu gosto muito da tradução que está na Revista e Corrigida, na Almeida Revista e Corrigida. Eu entendo que ela se aproxima um pouquinho mais daquilo que Paulo quer nos dizer aqui. A Revista e Corrigida, ela vai dizer que Paulo considera não como relixo, não como refúgio, mas lá o tradutor ele usou a palavra esterco, que é mais ou menos o que o original aqui nos diz. Eu considero isso estrume, eu considero isso esterco. Como a Nova Almeida diz, é menos do que lixo, é pior do que lixo. Não tem utilidade alguma. De nada adianta isso. Diante de Jesus, tudo isso é esterco. É nada. Não tem utilidade. E o terceiro contraste que Paulo faz é o da justiça humana e a justiça divina. E diz ele, continua: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, diz o verso de número 9. O anseio de Paulo é ser achado em Jesus Cristo, é ter Cristo como seu, mas não pelos seus esforços agora, não por uma justiça que procede dele, não pela guarda da lei, não pela sua vontade, mas é a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, justiça que procede de Deus e não dele. É alguém que está de mãos levantadas, como que carente, pedindo ajuda, pedindo socorro, e é atendido, é resgatado, é abençoado. É isso que Paulo fala, é como ele se viu diante de Jesus Cristo. E no verso 10 e verso de número 11, Paulo encerra falando sobre a união com Cristo Jesus. E ele diz que essa união é uma união baseada na fé, pela fé. Todos são salvos, todos aqueles que são salvos pelo Espírito Santo, eles agora estão unidos em Jesus Cristo. É muito interessante o que essa união que Paulo diz aqui do verso 10 e verso 11 nos diz. Ele diz que tudo que um cristão recebe de Deus, tudo aquilo que é recebido em Cristo, consequentemente, demanda de Cristo. É o que Paulo está nos ensinando aqui, de permanecer nele, ter vida nele em todas as coisas. Conforme João nos diz, lá no capítulo de número 15, do verso 1 até o verso de número 17. Você crente, você salvo em Jesus Cristo. Paulo está ensinando vocês, filipenses, crentes em Jesus, salvos em Jesus, vocês foram unidos nele. Vocês foram unidos na vida justa de Jesus Cristo. Vocês foram unidos na crucificação de Jesus Cristo. Vocês foram unidos na morte, no sepultamento, na ressurreição para a nova vida, na ascensão. Vocês foram unidos em Jesus. Cristo percorreu cada um desses estágios. E essa união com Jesus, aqueles que foram escolhidos por Deus, eles também percorreram em Jesus cada um desses estágios.
foram mortos, foram crucificados, ressuscitaram, serão glorificados, reinarão com Cristo Jesus. O que esse texto ensina para mim e para você hoje? Paulo quer que os filipenses tenham cuidado com aqueles que tentam afastar os crentes da fé verdadeira, iludindo, trazendo falsas mensagens, falsas doutrinas, falsas teologias, falsas ideias, uma salvação que vem por práticas, dizendo que só com elas eles alcançariam a verdadeira salvação. Existem correntes cristãs, e eu disse isso na mensagem retrasada, que se dizem ser cristãs e pregam que a salvação ainda é por aquilo que se faz, que pregam que a salvação ela é por aquilo que se produz. Eu não vou mencionar aqui religiões como espiritismo, mormons, enfim, testemunhos, não vou mencionar nenhuma delas. Mas eu digo aquelas que se dizem ser cristãs e que nos iludem, que passam um falso ensinamento do que é ser salvo em Jesus Cristo, do que é essa graça maravilhosa, do que é a salvação em Jesus Cristo, que exigem penitências, que exigem peregrinações, que você precisa pelo menos uma vez na vida ir para a cidade tal, porque se você não for para lá e fazer lá o caminho da fé nessa cidade, você não é salvo. Que dizem que a igreja, que os dogmas são superiores às escrituras, e se esquecem que é a escritura, a Bíblia, que valida a igreja e não o contrário. Ou que vão dizer por aí que só é abençoado, só é salvo se a sua conta bancária está cheia. Se for assim, tá difícil o negócio, não vai ter salvação. Você tem que ser abençoado, tem que ter um carro bom, tem que ter não sei o quê. Ou que dizem que só acontece, só é salvo se uma segunda bênção acontecer em você e manifestar algumas coisas em você. Ou uma salvação baseada em meritocracia humana, dizendo que Deus um dia previu que você teria fé nele e por isso ele te salva. Não é baseado em nós, é em Cristo Jesus. É o que Paulo nos diz aqui, é o que Paulo nos ensina aqui. Mas o que esse texto fala conosco, para nós, Igreja Presbiteriana de Rolândia? Gostaria de destacar aqui 3 pontos rápidos para nós, e eu já vou concluir com esses 3 pontos. Primeira coisa que nós precisamos entender, que não é sobre você, mas é sobre Jesus Cristo. É a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui. Nós podemos cair no erro de confiar em nossa carne também. Você pode cair no erro de confiar na sua carne. Eu posso cair no erro de confiar na minha carne. E carne aqui eu digo no mesmo sentido de Paulo, produções nossas, aquilo que nós fazemos. Nós podemos cair no mesmo erro. Você pode cair nesse erro fundamentado em nossas práticas e em nossas doutrinas. Sim, a gente pode se esconder atrás das nossas doutrinas. A gente pode negligenciar coisas importantes da fé cristã. Exemplo, pregar o evangelho se escondendo em nossas doutrinas.
Se todo mundo é salvo, então não precisa pregar o evangelho. Você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Se Deus é quem escolhe, para que eu prego? A gente se esconde atrás das nossas doutrinas, da nossa teologia, para fugir da nossa responsabilidade como crentes. É entender que precisamos conhecer a Cristo. A gente pode estar com a cabeça cheia de teologia, mas as mãos vazias de práticas que testemunham essa nossa teologia. A gente pode também esquecer que não é sobre nós, mas é sobre Jesus, fundamentados na nossa história. Alguns acham, como Paulo diz aqui, eu sou hebreu de hebreus, eu vim de uma família totalmente presbiteriana. Meu pai foi fundador dessa igreja. Meu pai organizou o coral dessa igreja. Minha mãe foi a primeira presidente da SAF. Se esquece de que a salvação ela não passa por genealogia. A salvação ela não passa por uma ascendência. A salvação ela é individual. Essa união com Jesus Cristo ela é individual. Não é porque o pai e a mãe foram unidos que você, filho, jovem, criança, adolescente, as crianças estão lá embaixo, você foi unido também. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Às vezes a gente esquece que não é sobre nós, mas sim sobre Jesus, fundamentados em nossas experiências. Querido, por mais importante que sejam as suas experiências, por mais importante que sejam as experiências sobrenaturais que você teve com Deus, por mais importantes que elas foram para você, elas são suas. Elas são suas. E elas não são base para a salvação de ninguém aqui. Nós não podemos, eu não posso exigir que ninguém as mesmas experiências com Deus que eu tive. Da mesma forma, ninguém aqui pode exigir que ninguém tenha as mesmas experiências com Deus que você teve. São experiências suas, com Deus. E o outro terá as experiências dele, com Deus. Seja de Deus falar com ele profundamente no quarto, numa oração, ou seja algo sobrenatural do Senhor, mas são suas, são minhas. E não é base para a salvação de ninguém. E infelizmente a gente fica querendo que as pessoas tenham as mesmas experiências, a mesma vivência com Cristo que eu tenho. O fulano ali diz ter fé, quero ver manifestar um demônio na frente dele, vai sair correndo. A gente não pode exigir isso. Quero ver o fulano se é de fé mesmo, orar para o ciclano ficar curado. Não exija que as pessoas tenham as mesmas experiências que você tem com Deus. Se Deus permitiu você passar por experiências, louvado seja Ele. Mas não é pela multidão de experiências, ou pela pouca quantidade, ou nenhuma experiência sobrenatural, que uma pessoa vai deixar de ser salva. Não é. Porque no último dia, Jesus diz, lá no final do Sermão do Monte, que se achegam para ele pessoas dizendo que expulsaram demônios, que curaram pessoas, e Jesus vai dizer para elas, olha, eu não conheço você. Eu não te conheço. É o que Paulo nos diz, é ser achado em Cristo. Esse é o ponto. Segunda coisa, não é sobre o quão importante é a sua vida, mas é sobre o quão grande Cristo é. Paulo diz que tudo diante de Jesus perde o seu valor. Tudo diante de Jesus.
E às vezes nós vivemos um cristianismo achando que a pedra preciosa do cristianismo somos nós, porque nós somos o ouro puro de Ofir, e por isso tudo é sobre nós. E não é. Tudo diante de Jesus perde o seu valor. Tudo diante de Jesus é considerado, como Paulo diz, nada. Então não é sobre o quão valoroso nós somos, mas é sobre o quão precioso é Cristo. É estar diante dele e perceber o quão imerecedores nós somos dessa graça. Por isso Paulo diz, olha, eu abandonei tudo. Eu ser um hebreu de hebreus, eu ter todas essas coisas, tudo isso para mim é refúgio. Não é nada diante de Jesus. Cristo é infinitamente maior. E às vezes a gente vive tudo voltado para a gente mesmo. A gente quer que as coisas sejam para nós. A gente quer que o culto seja para a gente. Que as músicas sejam para a gente. Que tudo na igreja é para mim. Que a igreja é um clube de benefícios. E não é. É sobre Jesus Cristo. Nós estamos aqui por amor a Ele. É por dedicação a Ele. É porque um dia fomos resgatados. É por isso que nós viemos aqui. E ainda assim, Deus é tão bom que Ele nos abençoa. Ele é tão bom que a gente sai daqui renovado. A gente sai daqui revigorado. Ele é tão bom que Ele ainda nos concede ver coisas maravilhosas com Ele. Ele ainda nos concede presenciar pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, sendo conversas. Deus é grandioso. Deus é grandioso. E por fim, não é sobre se conectar com você mesmo, mas é se conectar em Jesus. O mundo que a gente vive, ele nos empurra para uma vida cada vez mais egocêntrica, cada vez mais. Da pandemia para cá, então, isso tem aflorado cada vez mais. Uma vida solo, separada, individual, cada vez mais voltada para nós. Tanto é que a palavra do momento hoje é que a gente viva o hoje buscando ser uma melhor versão de nós mesmos. É a palavra do momento, é a frase do momento. Buscando ser uma melhor versão de mim mesmo. Pensamos que a vida nossa, ela é como um smartphone, um celular, que ele perde a sua utilidade quando você não consegue atualizar ele mais. Que é o que acontece, né? Talvez você já teve que trocar seu aparelho de celular porque ele não atualizava mais. Então, virou inútil. Ficou inútil, não abre aplicativo, não faz download de mais nada, descartou, precisou comprar um novo. Tem gente que acha que a vida é assim, precisa estar sempre atualizando, para não se tornar inútil, encontrando sempre a sua melhor versão. Mas o discipulado verdadeiro não é esse. O discipulado verdadeiro não é esse de se incrementar, de se aprimorar. A vida cristã é sobre sermos como Jesus. A vida cristã, ela te leva a ser parecido com aquele que foi pregado na cruz há mais de 2000 anos atrás. A maturidade cristã não é um caminho que você trilha para dentro de você mesmo. A maturidade cristã não é um caminho que você trilha em busca da sua melhor versão. A maturidade cristã é um caminho que se trilha em Cristo e para Cristo. Isso é maturidade cristã. Não somos nós que vivemos, diz Paulo, mas Cristo vive em mim. A nova vida não é mais de mim, mas a nova vida, ela é mais de Cristo em mim. Essa é a nova vida. O discipulado, ele não termina até que Cristo seja formado em você. O discipulado, ele não acaba até isso acontecer.
Lá em Gálatas 4:19, Paulo diz que ele sofre por isso. Ele sofre dores de parto até Cristo ser formado em vós. Somos aperfeiçoados não por mais de nós mesmos, mas por menos de nós e mais de Jesus. Por isso ele diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. É para que você cresça, é necessário que você diminua e ele cresça em você. E, querido, se você ainda não entendeu isso, se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, existe uma promessa, e é a promessa que Paulo encerra o texto sobre essa união. Em Jesus nós somos resgatados, em Jesus nós somos unidos. Você sofreu com Cristo, foi crucificado com Ele, você morreu com Ele, foi sepultado com Ele, foi vivificado com Ele, ressuscitou com Ele, foi feito co-herdeiro com Ele, está glorificado com Ele, está entronizado com Ele. E como a Bíblia nos encerra dizendo, com Ele nós reinaremos. É sobre Jesus Cristo. Aonde se encontra a alegria? Paulo diz, é em Cristo. Não é naquilo que nós fazemos. Tudo isso, diante de Jesus, nada é. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção.